Olá, bem-vindo a mais um PitaCast. Hoje, como convidado, temos o Dr. Luciano Sotero, que é advogado especialista em aposentadoria. Doutor Luciano, seja bem-vindo ao nosso PitaCast, né? E queria passar a palavra para você continuar a sua apresentação para que o público pudesse lhe conhecer. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, tá, Ademar? O PitaCast, porque o Pita é um colega nosso aí de muito tempo de jornada, de caminhada. E falar o seguinte, a gente trabalha lá no escritório com a questão especializada na área médica com o previdenciário. Só que o previdenciário tem várias áreas, né, como o serviço público, como o INSS. Então, a depender de cada situação, de cada vínculo que o médico venha a ter, aí a gente vai analisar de acordo com a situação específica de cada médico. Nessa sua resposta já puxou um gancho, né? Ter mais de um vínculo, isso facilita ou prejudica esse médico? Então, Como é que fica essa situação? essa pergunta é interessante. O médico, particularmente, pela profissão dele, ele é uma das poucas pessoas que podem ter até 3 aposentadorias, sendo 2 do serviço público e uma do INSS. Então é o limite de aposentadoria que ele pode ter, 2 do serviço público e uma do INSS. O que acontece é que na prática, muitas vezes por eles trabalharem tanto, muitas vezes chega no escritório pessoas que têm mais de 2 vínculos públicos e ficam irregulares perante, a questão de vínculo de trabalho. E o que é que acontece? Muitas vezes, quando eles comparecem lá no escritório, nós alertamos para que eles regularizem essa situação, porque hoje quem tem mais de 2 vínculos públicos, certamente vai sofrer algum processo administrativo junto ao ente em que ele está vinculado. Então isso já vai ser uma dúvida pessoal minha, eu também sou médico, né, eu só tenho 2 vínculos, né, não É o limite. 2 vínculos. Esse terceiro vínculo, se eu tiver essa penalidade, seria o quê? Eu devolver o que eu recebi? Qual seria uma multa? Qual seria Então o que se acontece? exi Hoje você tem 2 vínculos públicos, é o limite previsto pela Constituição Federal. Se você hoje participar de algum outro concurso ou coisa nesse tipo, e você entrar num terceiro vínculo, o que é que vai acontecer? Você vai ficar irregular não somente no terceiro vínculo, mas você vai ficar irregular em todos os 3. Então qualquer um dos 3 pode notificá-lo ou abrir uma sindicância, ou um inquérito administrativo, ou um processo administrativo para apurar essa acumulação indevida de vínculos que você tem. Então isso vai desde um processo administrativo com advertência, com suspensão e, em último caso, a exoneração daquele vínculo ou de qualquer um dos outros 2, por você estar irregular nos 3, porque quando você entra no terceiro, você não fica só irregular no terceiro, você fica irregular em todos os 3, entendeu? aí também já indo para uma outra pergunta, né, eu preciso planejar minha aposentadoria? Como é que é esse processo? Ou na verdade eu espero ter idade, eu ter a situação, preencher pré-requisitos, é importante eu planejar essa minha aposentadoria? Olha só, Ademar, a questão do planejamento previdenciário, eu acho que isso hoje é tão importante quanto o próprio pedido de aposentadoria. Porque o que é que acontece? A aposentadoria, ela tem que ser uma coisa planejada, ela tem que ser uma coisa pensada, e não você trabalhar a vida toda e na época que você acha que você está perto de se aposentar, você pensa em pedir aposentadoria ou começa a pensar as providências para você tomar, pedir, né, o seu afastamento. Mas o que que acontece na prática? Na aposentadoria, você vai ter hoje as 3 áreas, né, ou é do serviço público, ou é estadual, ou é municipal. Então, nessas 3 esferas, você vai ter mudanças que aconteceram significativas, teve reforma em muitos desses órgãos. Então, hoje, na federal, tem aquela reforma do INSS, que foi aquela emenda constitucional 103 de 2019. Então ela mudou as regras para a aposentadoria do federal.
tá? E quando mudou a regra do federal, o que foi que aquela emenda disse? Que todos os estados e todos os municípios podem, a partir daquela data, que foi 13 de novembro de 2019, criar suas próprias regras de aposentadoria, que antes era restrita somente à Constituição Federal, né? Que os outros entes tinham apenas algumas adequações que nunca iam de encontro ao que tinha a própria lei, que é a Constituição Federal. Hoje, na prática, cada estado e cada município pode ditar a sua própria regra de aposentadoria. Então, dito isso, a gente já começa a abrir um leque de infinitas possibilidades, porque a depender de onde você está pensando em pedir aposentadoria, eu tenho que saber qual é a regra, qual é a regra que você se encaixa, se ela teve reforma ou não, e qual é a melhor estratégia, cada caso, para que aquela pessoa possa, aquele servidor, possa pedir a sua aposentadoria de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma mais vantajosa, porque vai depender muito também, sendo servidor público, não estou falando do INSS, a época que você entrou no concurso público. Vou dar um exemplo. Você disse que é hoje servidor público de 2 vínculos. Exato. Quais são os vínculos hoje? Seu? 2 estaduais. Um é no hospital público, né, que é o HGE, e outro na universidade estadual. Então você é hoje servidor público do Estado e da Unicisal. É. Você entrou em qual ano nessas duas matrículas? Em que ano você entrou? 2002 e 2002, 2008, 2009. Tá. Essa que você entrou em 2002, você tem direito à paridade e à integralidade. O que é isso? Tu pega o teu vencimento lá, que tem lá no teu contra-cheque, e daquelas verbas permanentes, você sabe que se você se aposentar com paridade e integralidade, você vai levar todo aquele valor integral. Ok? E quando você tiver aposentado e o pessoal da ativa tiver aposentadoria, você vai ter o mesmo percentual e na mesma época que o pessoal da ativa tiver. Já essa de 2008 a 2009, porque na verdade é que tem direito à paridade e à integralidade a nível de Brasil, é quem entrou no serviço público até 30 de dezembro de 2003. Ok? Então, quem entrou até final de dezembro de 2003 tem direito à paridade e integralidade. Quem entrou a partir de 1º de janeiro de 2004 vai se aposentar de forma proporcional a quê? Ao tempo trabalhado e aos valores que você vem contribuindo. Entendeu? Então, existe uma diferença gritante entre as suas duas situações hoje no serviço público. E aí, essa outra situação sua, que você entrou após a extinção da paridade e da integralidade, o que você poderia fazer? Se você tivesse um outro vínculo, que você pediu exoneração para não ficar irregular, porque seriam 3, imagina que você tinha 2 vínculos, passou nesse terceiro de 2007, 2008. Para não ficar irregular, você pediu exoneração de um deles. Certo. Esse que você eventualmente tenha pedido exoneração, você pode averbar nesse teu vínculo que tu tem hoje, que foi após 2003, e garantir assim a paridade e a integralidade. Eu estou falando aqui de uma das maiores estratégias que nós utilizamos hoje no escritório para garantir ao servidor público o maior e melhor benefício para cada caso. Então já percebi que dentro desse processo tem vários detalhes, né, e até armadilha, né. Armadilhas, eu diria. Se não conhecer exatamente como funciona, se eu por exemplo, se eu for fazer sozinho esse processo todo, eu na verdade ia cair nessas armadilhas, né. E Com certeza. e aí a pergunta é, o que é que mais, o que é que seria o erro mais comum dos médicos quando estão pensando em se aposentar, né, se eles não planejaram essa aposentadoria? Qual seria esse erro mais comum deles? Perfeita a sua pergunta. Qual é o maior erro hoje dos médicos quando vão pensar ou vão dar entrada na sua aposentadoria? Eu vou separar em 2 partes. Quem está pensando na aposentadoria do INSS, qual é o maior erro, Ademar? É pensar que por eles recolherem sempre no teto máximo, lembrando,
Em 2026, o teto do INSS é R$ 8.475,55. Ninguém que recebe hoje pelo INSS recebe mais do que esse valor, porque ele é o teto. Então imagina um médico que tem uma produção como cooperado, ou no seu consultório, ou dando plantão em algum hospital particular, ele ganha 10, 15, 20 mil reais por mês. Como ele vai recolher para o INSS não recolhe o percentual em cima da produção dele total. Vai recolher limitado ao teto de 8.475,55. Então, como ela recolhe limitada a esse teto, o limite para ela pagar é limitado ao teto. Então, não importa se você hoje é por exemplo, um grande CEO de alguma empresa que ganha 50, 100 mil reais por mês, você está nativa na aposentadoria, o teto vai ser esse. E qual é o detalhe? Esse teto, ele leva em consideração todo o tempo que você trabalhar, com todo o valor que você vai pagar, até a data que você vai pedir aposentadoria. Então, o que foi que aconteceu, principalmente ao longo desses 10 anos que eu venho trabalhando exclusivamente com a área de previdenciário e outras áreas também, com a categoria médica? A gente identificou que até março de 2003, vocês médicos recolhiam de forma como contribuinte individual ou autônomo em cima de valores muito baixos. Por que até março de 2003? Eu fui investigar isso. E o que foi que eu identifiquei? Que até março de 2003, vocês é que recolhiam o INSS de vocês. Então vamos pensar assim, se você é cooperado da Unimed, você é cooperado da Unimed? Não, eu particularmente não. Tá, então vamos dizer assim, eu falei Unimed porque é a maior cooperativa aqui de Alagoas. Vamos dizer assim, uma pessoa que é cooperado da Ala Santa Copa ou da Unimed. Vamos dizer que essa pessoa é cooperada desde 2000. De 2000, quando ela entrou na Santa Copa ou na Unimed, até março de 2003, ele recebia da cooperativa. Mas quem recolhia o INSS desse médico era ele, pessoa física. Então, muitas vezes, eles eram orientados, ou mal orientados por seus Frutos profissionais. por outros profissionais, para não falar nomes aqui, para recolherem em cima de valores pequenos, porque quando chegar perto da aposentadoria, você aumenta. Essa era uma orientação que, desde a época dos meus pais, a gente ouvia. Mas isso é um mito. Ou é verdade? Isso é um mito desgraçado. E o que foi que aconteceu? Eles pagavam muito pouco até março de 2003, porque eles tinham que recolher. Então ninguém gosta de pagar muito imposto, o brasileiro não gosta porque não vê resultado, pagava pouco. Quando foi a partir de abril de 2003, uma instrução normativa da Receita Federal, ela determinou que, a partir de abril daquele ano, 2003, todos os cooperados, quem ia recolher a partir de abril de 2003 eram as cooperativas e não os cooperados. Em cima de quê? Da produção daquele cooperado limitada ao teto do INSS. Então, se o cara ganhou 20 mil, vai recolher em cima do teto daquele ano que ele trabalhou, ok? Então, o que foi que aconteceu isso na prática? Tanto cooperativa como tomadores de serviço, tá? Quando você é prestador de serviço de algum local, até março de 2003 você recolhia. A partir de abril, eles foram brincados. O que foi que aconteceu na prática? O médico começou a pagar um monte de contribuição previdenciária. Isso deu um reflexo positivo na aposentadoria dele no INSS, porque senão eles iriam contribuir a vida toda no valor baixo e iam se aposentar com um salário mínimo. Deu esse up nele e a Receita começou a faturar muito, porque agora o cooperado e o prestador de serviço não tinha mais a opção de recolher no valor que ele queria. A própria empresa, né, era substituta tributária e recolhia esses valores por ele. Então, o que acontece? Hoje, o médico que não tem a opção de recolher, por que eu digo isso? O médico que é cooperado, ou que ele trabalha em algum hospital, em algum local, quem recolhe é a cooperativa ou aquele local de tomador de serviço. Então, ele não tem a opção de recolher. Vai recolher sempre no teto. Quando ele vai pedir aposentadoria, sempre vai ter uma discrepância
do que ele começou de abril de 2013 até o pedido dele agora, com aquele marco para trás. Então, hoje, pensar que pagar sobre o teto vai dar uma aposentadoria no teto, isso hoje virou um mito. Por quê? Porque o cálculo na prática não é bem assim. E se você tem a opção de recolher, o planejamento previdenciário ele é imprescindível para você saber como você vai se programar para a inatividade, que é a aposentadoria. Isso é INSS. E no serviço público, Luciano, qual é um dos maiores problemas? No serviço público, já pegando o gancho, seria mais simples ou mais complicado com as resoluções e tudo isso que aparece? Excelente pergunta. O que que acontece? Há muito tempo, os servidores públicos eles não recorriam à assessoria jurídica para pedir as suas aposentadorias. Pode perguntar ao pessoal mais antigo, eles davam entrada sozinho, tinha aquele tempo normal e todo, Ainda e eles entravam, né? Eles até hoje pensam assim. Só que o que que aconteceu na prática? Muita coisa mudou, o serviço público ficou muito sucateado de forma geral, várias regras, vários direitos que não são dados nem são observados para os servidores, como por exemplo, vamos lá, a questão de hoje a gente está tendo isso uma demanda muito grande aqui em Alagoas, que é a questão da licença prêmio. Licença prêmio, o que é licença prêmio? Então, a licença prêmio para servidor federal, ela vai até quando? Hoje tem direito? Licença prêmio para servidor do estado, ainda tem? Licença prêmio para a questão do município, ainda tem? Então, isso são todas discussões de direito que foram tolhidos para os servidores, que muitos deles têm direito, tem que ver caso a caso, que o ente público não vai atrás de você para te dar de mão beijada. Se você não souber pedir ou não tiver a lei realmente como saber passo a passo lá dentro, você nunca vai ser beneficiado com isso. Então, só para interrompendo, de forma simplificada, então, a licença prêmio ainda existe, mas na realidade, cada caso particular tem que ser examinado para saber se o servidor tem o direito. Exatamente. Vou dar um E, exemplo bem. Vou dar um, e que a instituição não vai atrás disso, a gente vai ter que ter assessoria de um advogado para conseguir esse direito. exatamente, porque somente através da justiça é que você vai ter esses valores recebidos em pecúnia, dinheiro. Que na verdade a licença prêmio o que que era? E o que é para alguns entes? A cada 5 anos, o servidor trabalhando, ele teria 3 meses de remuneração, como um prêmio, como uma licença prêmio pela assiduidade, pelo trabalho junto ao serviço público. Isso no federal acabou particularmente acho que foi em dezembro de 96, no estado de Alagoas em dezembro de 98, e hoje no município de Maceió, ele está até hoje. Só que o que é que acontece? Hoje no município de Maceió, eles estão convocando os servidores a gozarem a licença prêmio, porque eles sabem que tem que dar isso em pecúnia, quando eles se desvincularem do vínculo, pedir a sua aposentadoria. Então, após a aposentadoria, e após a quebra do vínculo, né, que a aposentadoria é uma das formas da quebra do vínculo, você pode pedir essa questão da licença-prêmio. Uma outra situação de servidor público então eu te falei que até quem entrou em dezembro de 2003 tem direito à paridade e à integralidade. Certo. Então o que é que acontece? Vamos pensar que a pessoa entrou em dezembro de 2003. Então ele tem que ter um tempo mínimo e uma idade mínima para se aposentar hoje. Mas considerando que essa pessoa entrou em 2003, hoje estamos em 2026. Ele tem 23 anos de serviço público. Sendo mulher, ela vai precisar de 30 anos, a depender da regra. Porque se teve reforma, tem que olhar a reforma. Se teve ou não tocou na parte do tempo, seriam 30 anos. A mulher que entrou em 2003, 2026, não tem 23 anos hoje? Esses 7 anos para 30, qual a estratégia que ela pode fazer? Ela pode pegar tempo anterior à entrada dela no serviço público, do INSS. Pode pegar esse tempo anterior
do INSS, que coincidentemente é aquele tempo podre de valores pequenos, que se você deixar para sua aposentadoria hoje, a partir de abril de 2013, que foram valores altos que você vem contribuindo, ele iria interferir na sua aposentadoria do INSS. Então, qual é uma estratégia interessante que nós fazemos direto isso no escritório? Pega o tempo pretérito, daquele tempo que a pessoa entrou, do INSS, e a verba no serviço público. Porque como ela tem paridade e integralidade, ela só precisa de tempo e idade e tempo de serviço público. Aí a gente vai ver casa a casa. Entendeu? Qual é a outra estratégia muito forte do serviço público, mas que não está sendo hoje observado aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas, o ente federal, que é o FAO, o Ministério da Saúde, eles já estão entendendo que o tempo especial trabalhado por vocês, ele pode ser convertido, o homem, em até 40%. O que é esse tempo especial? O tempo que você trabalha. Se você pegar o teu contra-cheque do ente público e tiver lá adicional de insalubridade, aquilo ali está dizendo que o local onde você tem, através do LTCAT, que é aquele laudo técnico, diz que aquele local que você tem é insalubre. Então é um local que te dá, pela lei, um benefício de que o tempo que você entrou até 13 de novembro de 2019, você pode pegar todo o seu tempo trabalhando naquele local. Alexandre, por que não até hoje? Que com a reforma do INSS isso foi cortado. Mas você pode pegar do tempo que você entrou. De 2002 que você entrou até 2019, vai dar 17 anos. 40% de 17 anos. Eu sou meio ruim de matemática, pode dar um tempo assim. Esse tempo é um tempo especial. Então eu vou acrescer Sentar no tempo. desses 40% do tempo. Por quê? Porque isso é já é já é pacificado no próprio STF do tema 942, não tem o que se discutir mais. Então, o federal está utilizando o PPP para aumentar em 40% o tempo do homem e 20% o tempo da mulher para antecipar a aposentadoria. Tanto faz se você tem direito à paridade, à integralidade ou não, isso vai depender de quando você ingressou no serviço público. Então, isso hoje é um coringa que nós usamos para antecipar a aposentadoria da maioria dos médicos. Só que o ente federal está recebendo. O estadual, olha que coisa louca, o estado de Alagoas. O próprio ente público, o próprio estado, ele emite o PPP para você. O setor de perícia médica dá o aval de que realmente o PPP ele está conforme ao LTCAT. Só que a PGE diz que não vai aplicar por N situações que eles condenam o PPP, procurando descaracterizar o documento, porque eles sabem que vai ter que antecipar a aposentadoria do município. Já no município, a situação é a mesma, só que eles inverteram o polo. A Secretaria Municipal de Saúde emite o PPP, a Procuradoria-Geral do município diz que ele está conforme a legislação e o LTCAT, só que a perícia médica da Secretaria Municipal de Saúde diz que não existiu uma pessoa responsável que precisa daquilo outro. Ou seja, os entes não têm o que fazer e fica procurando tumultuar, retardar ainda mais a aposentadoria do médico. Mas tivemos agora, no ano passado, no final de 2025, duas decisões marcantes para o escritório. E para vocês da área médica, qual foi? O Tribunal de Justiça de Alagoas, que é aquele órgão que ele revê as decisões dos juízes lá daquele fórum do Barro Duro, porque hoje qualquer ação contra o Estado tem duas varas somente, acho que são só duas somente no fórum do Barro Duro. E no município, mais duas varas especializadas em problema do município. Todas as decisões que são proferidas lá, elas são revistas obrigatoriamente no Tribunal de Justiça, que é o grau superior a essas decisões, né, da instância abaixo. O Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, ela decidiu
que essa demora injustificada do ente público em analisar o pedido da aposentadoria do médico e conceder a aposentadoria, ela é ilegal, ela não tem qualquer fundamento. Só que isso tem que se judicializar, porque administrativamente eles não acatam, eles não aceitam, coisa que o federal hoje já está acatando. Entendeu a diferença? Assim, uma diferença muito complexa do INSS e do serviço público. Aí você falou de duas decisões importantes. Uma foi essa, Uma foi essa, mas outra não, são duas decisões, só que uma foi para o estado e outra e a outra para o município. município. Então hoje vocês estão amparados, munidos com o quê? Com decisões do Tribunal de Justiça, dando o aval que essa demora de aposentadoria de vocês, de observar, de analisar o pedido junto com o PPP e tudo, ela é completamente ilegal e não é razoável o tempo que se passa. E você termina passando muito mais tempo trabalhando do que deveria. Entendeu? Entendi. Pensando nessa separação do INSS com o servidor público, teria tem vantagens a aposentadoria no serviço público ou teria alguma característica diferente quando a gente pensa nessas duas situações? Ou Ou, vamos, são semelhantes e na verdade segue o mesmo trâmite? então, são trâmites Aí, completamente diferentes, tá? Mas o que é diferenciado no serviço público? É que não tem teto. Isso é um diferencial muito interessante. O diferencial no serviço público também existem progressões. Então, você que entrou na Uncisal, Ademar, você tem que estar muito atento à letra que você está e ao nível que você pode ir. Porque hoje, com o PCCS, o plano, né, de cargos e salários dos médicos, que foi conquistado em 2022, já tem 4 anos, ele prevê, antes eram 4 letras na horizontal, A, B, C, D. Hoje tem a letra E e a letra F. E agora tem a progressão vertical, que é nível 1, com especialização, com pós-graduação. O nível 2, que é mestrado. E o nível 3, que é doutorado. No nível horizontal, de A para B, aumenta 6%. Só que você precisa passar 5 anos nessa letra e apresentar até 200 horas de cursos, pode ser presencial, online, para justificar essa mudança de A para B. De B para C, aumenta 6%. Precisa de 5 anos e mais a questão das 200 horas. Só que da letra C de casa para D de dado, você vai aumentar 25% da sua remuneração. Então, já estamos falando aqui de um valor considerável. Então, para um cálculo grosseiro, um servidor público hoje do Estado que ganha 10 mil, você que tiver da letra C, ele pode pedir a progressão da letra C para a letra D, vai aumentar 25%, ou seja, de 10 mil ele vai para 12.500, aumenta 2.500 no orçamento dele. Então, são situações que o serviço público diferencia do INSS. Mas hoje eu diria que a complexidade vai depender de cada caso, mas hoje tudo está muito complexo. Então hoje o serviço público, ele, no frigir dos ovos, termina sendo mais complexo do que o próprio INSS. essa progressão de letras, né? Isso é uma coisa que o serviço público automaticamente dá ao servidor ou o servidor vai precisar requerer isso aí? Então, no Estado, essas progressões de letra e do vertical, ela precisa ser provocada pelo servidor público. O servidor público tem que ir lá, apresentar isso tudo. No município, o que é que acontece? Se o servidor for lá e pedir, é mais fácil a progressão. Eu não disse que é simples, eu disse que é mais fácil. Só que imagina que o servidor nunca pediu a progressão dele. Quando dá entrada no município, eles vão fazer o levantamento
das progressões que você, porventura, teria direito àquelas, né, e não pediu, porque o ente também não deu. E aí, no pedido de aposentadoria, eles levantam, tem um setor que vai fazer um levantamento de uma situação que se chama quebra de ordem. É para ver essa questão cronológica, o tempo que o servidor passou, que não pediu as suas progressões, e aí no momento da aposentadoria, ele iria se aposentar com aquelas progressões, diferente do Estado. Que quem entrou na letra A e ficou quieto, vai se aposentar na letra A. Entendeu a diferença? Entendi. E no INSS, o que que acontece? Vai ser uma média de tempo e de valor. Vai depender muito de quanto você recolhe para o tipo de regra que você vai pedir na aposentadoria. Então, hoje, qual o problema mais clássico do INSS? A gente tem uma frase no direito que diz assim, ó: quem não sabe o que está pedindo, qualquer valor serve. Então, quando você pede uma aposentadoria no INSS, seja sozinho, seja através de uma assessoria jurídica, o profissional ou aquela pessoa que está pedindo, ela tem que, quando for formular o seu pedido, ela tem que dizer quanto tempo ela tem, qual é a regra que melhor beneficia ela e qual o valor que ela tem direito, apresentando um memorial descritivo de todos os valores recolhidos, para justamente esses valores serem levados ao cômputo da média, para aquela pessoa se aposentar. Então vamos lá, quando você entra com uma aposentadoria dessa, com toda essa documentação, tudo organizado, tudo direitinho, dizendo que você tem direito a uma aposentadoria de R$ 7.000, e o INSS te concede uma aposentadoria de 5.000, o que é que você faz? Você começa a receber os 5.000 e ou entra com recurso administrativo para discutir os dois, ou entra judicialmente na Justiça Federal para ir atrás dos outros 2.000, que você sabe que você tem direito. Só que quando você entra sem fundamentação, sem pedido, sem cálculo, você teria direito a 7.000, e aí o INSS te concede 3.000. Aí você diz que não concorda. Tá, tudo bem. Não concorda com base em quê que você não concorda? Então, tudo tem que ser bem pensado, bem planejado e saber pedir. Porque quem não sabe pedir, aquilo que lhe é dado, fica até difícil de questionar. Porque você não tem base legal, você não tem fundamento. Né? Uma coisa é pedir a aposentadoria de um salário mínimo. Porque o INSS é obrigado a conceder, no mínimo, um salário mínimo. Mas uma pessoa que vai receber valores maiores, já tem que ter muito cuidado com o tempo. Geralmente, esses recolhimentos vêm com indicadores. O que são indicadores? São locais que recolheram, mas que falta comprovação, falta como se diz, muitas vezes vejo cooperativa com um monte de indicador. Não é que a cooperativa não recolheu, ela recolheu. Só que ela recolheu após o vencimento. E aí, aquela guia vem com indicador. Se você entra com pedido, mas não supre documentalmente esse defeito do indicador, nem o tempo e nem aquele valor vai ser computado na aposentadoria. Olha que bomba você está fazendo com o seu pedido. Então, assim, é necessário uma assessoria especializada, é necessário um planejamento previdenciário, tanto do INSS, tanto do serviço público, para que você entenda qual é a melhor estratégia para você usar. Hoje, muitas vezes chegam médicos lá para conversar com a gente, dizendo assim: eu quero me aposentar do INSS, eu não aguento mais, e tá correria. Quando a gente vê o INSS, vê o tempo que a pessoa ia se aposentar, e vê que ela tem um serviço público, muitas vezes elas mudam de ideia, porque o tempo do serviço público, Ademar, vira um coringa para quem é especialista. Sabe o que está vendo. Então, para a gente, o tempo do INSS é um coringa. Então, ele pega aquele tempo, vai averbar no serviço público, para antecipar no serviço público e garantir a aposentadoria no INSS. Porque, na prática, muitas vezes, o valor que foi tirado
é até melhor que não esteja no INSS. Porque lembra que eu falei no início do podcast que até março de 2003 para trás os valores são menores? Então, Ademar, é melhor se livrar desse tempo, se você puder averbar em outros locais. Porque senão, para fins de cálculo, vai ser complicado tudo. Essas são estratégias que nós usamos lá no escritório. Estamos aqui com o doutor Luciano Sotero, né, falando sobre a aposentadoria médica, né, e acho que está sendo extremamente esclarecedor, né, explicando os detalhes, tudo isso aí. E estamos agora encaminhando para o encerramento desse podcast. Aí, doutor Luciano, o que é que faltou, acho que ser colocado sobre esse assunto seria importante para quem está nos assistindo, pudesse ainda entender um pouco mais ou perceber a importância de um advogado, né, tá fazendo essa instrução toda na aposentadoria. Tá, olha só. É, o que que acontece? Na prática, a categoria médica, estou falando específico para a categoria, mas falando de brasileiro de forma geral. A categoria médica é uma categoria que trabalha demais. Só que a sua vida financeira geralmente é muito descuidada. Então o que é que acontece? Um planejamento previdenciário é ideal, não só para quem está no começo. Um exemplo, um jovem hoje de 30, 35, 40 anos, ele tem obrigação de fazer um planejamento previdenciário também, porque muitas vezes ele vai ver que se aposentar do INSS, se ele tiver a opção de não recolher, de repente é a melhor coisa para ele. Porque o que ele poderia estar recolhendo, ele poderia estar investindo em outra coisa. Então, eu como advogado, ao longo desses 10 anos, o que, que eu diria para aquelas pessoas que estão pensando em se aposentar? Muitas vezes você pensa que não tem tempo, você ainda não tem um tempo suficiente, você ainda não tem a idade suficiente, você ainda não tem um tempo de serviço público suficiente. Mas, na verdade, hoje existem estratégias legais que beneficiam e muito a categoria médica. Eu falei do tempo especial, que é o PPP, que pode converter. Eu falei de CT6 do INSS, que você pode averbar para antecipar o tempo, não é verdade? E o que que acontece na prática? O médico tem que ter muito cuidado, porque o servidor público, ele pode tirar uma licença com vencimento, uma licença sem vencimento. O que que isso influencia na aposentadoria dele? O médico, ele pode ter trabalhado em um local e ele pode ter sido cedido para outro órgão. A gente vê direto, a pessoa passou no concurso da CESAL, foi para um CISAL, passou na CISAL, foi para a CESAL e até de outros vínculos. Tem gente que passou no concurso do estado, está no município. Então, essas sessões como serviço público, isso é extremamente importante e perigoso, porque você tem que saber o que é que aquilo pode influenciar na tua aposentadoria na época que você vai pedir. Hoje, no escritório, a gente está tendo um problema, vamos dizer assim, muito grande a gente teve com aqueles médicos que pediram aposentadoria do Estado, muitos deles pediram aposentadoria especial e estão afastados do serviço público. E o Estado criou uma nomenclatura, Ademar, chamada em aposentando. É uma nomenclatura que só existe no Brasil, só existe em Alagoas. Por quê? Porque você ou está na ativa ou você está aposentado. Em aposentando é um limbo, você nem está vivo e nem está inativo. Mas por que essa nomenclatura em aposentando? Porque o Estado afastou um monte de servidores públicos do Estado, tem um monte de gente afastada, e eles estão hoje uma falsa ideia de que estão confortáveis e que não estão precisando de resolver nada da vida deles, porque na verdade o que eles queriam era não estar trabalhando mais, não estão, então para eles é só esperar a aposentadoria. Isso não é uma verdade, isso é um mito, e um mito financeiro muito grande de prejuízo. Por quê? Porque essas pessoas que estão em aposentando, que estão afastados, eles estão pagando o AL Previdência, que é a previdência do Estado, no valor
total das suas verbas. E quando você se aposenta, você só vai pagar o AL Previdência se o que tu tem de remuneração e de subsídio ultrapassar o teto do INSS. E a diferença do que você vai receber com o teto do INSS vai ser a sua nova base de cálculo para a incidência dos 14%, que é o AL Previdência. Em outras palavras, uma pessoa na ativa que ganhava R$10.000, ela recolhe R$1.400 de AL Previdência. Uma pessoa que está hoje em aposentando, não está trabalhando, está afastado, ele recolhe quanto de AL Previdência? R$1.400, igual o pessoal da ativa. Mas, Luciano, então se essa pessoa tivesse aposentado, saísse a publicação no diário, ele ia pagar quanto de AL Previdência? O teto do INSS, né, hoje 8.475, vamos arredondar. Mandou para 8.500. A pessoa que deveria estar aposentado, mas não está, ele recolhe R$1.400 de AL Previdência. Quando sair a publicação no diário dessa pessoa, que ela pensa que está tudo tranquilo, está resolvida a vida dela, então vamos lá, ele vai continuar recebendo os 10.000. Só que aquele desconto de AL Previdência de 1.400 não vai ser mais esse total. Vai ser a diferença do teto do INSS. Então vamos lá. Essa pessoa se aposenta ganhando os mesmos 10.000. Menos 8.500 do teto do INSS. Dá quanto? R$1.500. Então, a base de cálculo para a incidência dos 14% do AL Previdência deixa de ser os 10.000 para ser 1.500. Então, 14% de 1.500 vai dar 200 e alguma coisa. Então, eu acabei de trazer uma informação super relevante. Que quem está afastado, pensando que está tudo bem, está pagando aí, em média, R$1.100, R$1.200 a mais de AL Previdência, quando na verdade era para pagar muito menos. Tem gente que está há mais de 10 anos aguardando a publicação da aposentadoria e ela não sai. E não entende por que não sai. Por quê? Porque essas pessoas da ativa é que estão mandando dinheiro mais alto para o AL Previdência. E quem está pagando esses que estão afastados não é o AL Previdência, é o Estado de Alagoas, como se ativos eles fossem. Então isso é uma situação extremamente importante, extremamente perigosa, porque muitas dessas pessoas estão sendo chamadas para saber se elas querem optar pela aposentadoria especial, que é um outro problema gigante, que ela não é integral, ela é proporcional. Então, para quem entrou até dezembro de 2003, ela é um câncer. Quem entrou a partir de 2004 pode ser que se equipare. Então, qual é o recado direto que eu mando para essas pessoas que estão pensando na aposentadoria? E aqueles que estão afastados também do Estado, pensando que estão confortáveis. A aposentadoria, desculpa, a aposentadoria, ela é uma situação que ela vai acontecer. Não é algo que pode acontecer, a não ser que você morra antes. Mas se a aposentadoria é algo que pode e deve acontecer, você tem que se programar o quanto antes. Você tem que procurar pessoas especializadas para verificar o seu caso, para saber o que pode ser feito, qual é a melhor estratégia, para você pagar menos e ter uma rentabilidade, uma aposentadoria muito maior e muito mais confortável. Esse é o meu desejo para todos vocês. Mas ainda vai ter ainda as considerações finais, né? Então, aqui no Pitacast, né, hoje, que a gente já indo agora para encerramento, estamos com o Dr. Luciano Sotero falando sobre aposentadoria. É um tema que não é um tema clínico, é o comum da gente discutir aqui, no entanto, os detalhes, né, isso faz parte do direito do médico, né, então é importante que a gente entenda isso aí, compreenda o que pode acontecer e saber a quem a pessoa que
pode solicitar essa ajuda, né, que é decisiva, e uma ajuda técnica é fundamental, né, assim como na área médica tem uma ajuda técnica, né, numa situação como essa, um advogado faz toda a diferença no resultado final, né, no sucesso dessa aposentadoria, né. Então, para as considerações finais, doutor Luciano Sotero, né, agradecer já de antemão sua presença aqui, né, que foi com essas informações, acho que, engrandece mais ainda o nosso conteúdo, né, e suas considerações finais. É o seguinte, nós estamos, no Instagram, estamos no YouTube também, a gente tem um podcast também, vou convidar você e o Peter também para participar junto com a gente lá. Ok. E a gente até vai colocar no rodapé também os links do seu Instagram e os contatos, né. Exatamente. Então as minhas considerações finais é que vocês se programem, cuidem da sua vida pós-atividade, porque a aposentadoria não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Muitas vezes as pessoas vão lá pedir aposentadoria e ficam meio: "Poxa, o que é que eu vou fazer depois que eu parar de trabalhar?". Tem gente que fica com a cabeça meio rodando assim: "O que é que eu vou fazer na minha inatividade? O que é que eu vou fazer parado?". Então, assim, existem 1000 coisas para você fazer. Você tem que se programar para que você não se aposente de forma errada. Por quê? Porque um erro na aposentadoria é um erro que vai custar a sua vida inteira de trabalho e de tempo. Então, se eu fosse fazer um trocadilho e uma equiparação na medicina, seria: faça um check-up. Não adianta você é angiologista, Ademar, Sim. não adianta o paciente chega para você com as artérias todas entupidas, ou se não, no centro cirúrgico, já chega para uma internação, para uma colocação de stent, ou uma cirurgia, né, para você tirar uma artéria e tudo. Em muitos dos casos, se você pudesse falar que são coisas preventivas, de alimentação, de atividade física, de um monte de coisa, que você tem para que as pessoas, elas não tenham que passar por isso. Então a prevenção, trazendo para a advocacia, para essa área, a prevenção seria: consulte uma pessoa especializada, consulte um advogado especializado que faça um planejamento previdenciário do seu caso. E hoje, eu até diria que não só previdenciário, tá? Eu diria que um planejamento previdenciário, um planejamento tributário e um planejamento sucessório, hoje é o tripé para a base de uma pessoa que, vamos dizer assim, da classe média baixa, eu diria assim, que precisa cuidar desse tripé o quanto antes. Nós somos especialistas nessas 3 áreas no escritório, e o que a gente mais vê são pessoas perdendo muito dinheiro. Médico mal assessorados, perdendo muito dinheiro, deixando muito dinheiro em cima da mesa, que podia muito facilmente ser resolvido ou ser, para antecipar até uma dor de cabeça maior para ele, né, já que ele trabalha tanto, tem que se concentrar mais no trabalho dele. São essas minhas considerações finais. Então, obrigado, né, eu acho que esse fechamento com essa expressão do check-up, né, eu acho que diz exatamente o que é preciso, né, ou seja, pensar na prevenção, né, nesses 3 eixos que você comentou, né, para que a gente possa ter vamos dizer, um outro momento de vida, né, com mais comunidade e qualidade. E tranquilidade. Obrigado pela Eu que participação. agradeço, Ademar. Então, ao nosso público, né, assistindo e nos acompanhando o podcast, o PitaCast, então, se gostou, dê um like, né, e nos acompanhe para os próximos episódios.